Amém. Graça e paz. Podem sentar, queridos. Que bom que você veio. Louvado seja Deus pela sua vida, que você está aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Já sentimos a presença de Deus, amém? Você já sentiu a presença de Deus neste lugar? Como é bom sentir a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Davi, louvado seja Deus pela sua vida, menino. Louvado seja Deus pela vida de todos nós que aqui estamos na presença dEle. O Senhor tem prazer que nos ajuntemos na presença dEle. Você que não está vindo no culto, eu vou dizer para você que algumas coisas o Senhor tem prazer. E é bom quando a gente ouve a voz do Senhor. Eu tenho certeza que você está feliz por estar aqui, mas eu tenho certeza que Deus se alegra por você estar aqui. Que bom que você veio. Quero ler com vocês, rapidamente, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. A partir do 11, nós vamos ler do 11 ao 18, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Deus querido, Deus amado, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela não precisa de mediação, porque ela por si só, ela é poderosa o suficiente, Senhor, para operar nos corações. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falar aquilo que nós cremos que o Senhor tem posto no nosso coração. Então, Senhor, fala conosco essa manhã. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja, eis a Tua igreja aqui na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre que venho aqui, vocês já devem estar acostumados das outras vezes, que eu sempre conto para vocês como que algumas palavras chegam ao meu coração. E eu já falei que isso não faz diferença, talvez, nenhuma na vida de vocês. O que importa é a palavra. Mas eu gosto, irmão, de contar, eu sou historiadora. Para mim, a história ela é importante, porque, por vezes, pode-se dar a impressão que a gente lê uma palavra e a gente vem aqui, e às vezes a gente até conhece algumas coisas, a gente fala do que conhecemos. Mas, na verdade, quando a maioria de nós vem aqui, acho que com os pastores que vêm aqui também, que sempre estão pregando, a palavra primeiro vem para nós. A palavra é para nós, essa palavra foi para mim. E aí, como eu fui convidada para falar, eu estou compartilhando com vocês. Então, eu vou dizer para vocês como que essa palavra veio para mim. Eu acho que é importante dizer para vocês. Hoje eu acho que é importante. Outras vezes talvez nem. Outras vezes talvez nem foi muito, mas hoje é. O ano passado, no 2º semestre, isso foi muito divulgado na mídia. Eu trabalho
na educação, como vocês sabem, num município, não nesse município, em outro município, e teve um acidente grave com uma criança. Infelizmente, um tronco de uma árvore caiu sobre a criança, e essa criança veio a óbito. Isso foi muito noticiado, porque foi aqui na região do ABC, e, infelizmente, uma criança de 5 anos veio a óbito. Essas coisas, quando acontecem, elas são muito tristes, elas mexem conosco, e a diretora daquela escola onde aconteceu o acidente é uma amiga minha, e tudo isso é muito difícil. Foi, então, o sepultamento daquela criança, e eu não conhecia nem a criança, nem a família. Na verdade, eu não conhecia ninguém, mas eu entendi que eu precisava estar lá. Porque, às vezes, irmãos, tem situações que é importante que a gente esteja, mesmo que a gente não vai fazer nada, porque eu realmente não fiz nada senão orar, e, para mim, orar é muito. Então, eu estive lá. Eu cheguei muito próximo ao sepultamento daquela criança, e era muita gente, e eu fiquei um pouco mais afastada, não exatamente na sala do velório, mas ali de longe, olhando, e fechou-se aquele caixão daquela criança de 5 anos. Quando aquele caixão foi fechado, eu ouvi o grito daquela mãe. Aquilo atravessou meu coração, atravessaria o coração de qualquer um de vocês. E eu fiquei ali parada, orando, porque era o que se podia fazer, e muito triste. Então, eu ouvi no meu coração, não é que eu ouço vozes não, irmãos, mas, às vezes, a gente ouve no nosso coração, e ouvi uma pergunta no meu coração: por que você está chorando? E eu supondo, que era eu comigo mesmo, eu falei, é verdade, eu não tenho problema. Porque quando eu ouvi o grito daquela mãe, quando a gente vê situações desse tipo, a gente chega à conclusão que a gente não tem problema. Que problema é maior do que esse? Talvez alguns tenham alguns problemas até maiores, mas dificilmente. Porque todo o resto parece pequeno. Tudo aquilo que a gente, às vezes, fica, sofrendo e murmurando, e às vezes pecando contra o Senhor, quando você vê um caixão de uma criança de 5 anos se fechando, e o grito daquela mãe, quando aquele caixão se fechou, você fala, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho do que reclamar. E eu falei, é verdade, por que eu tenho ficado triste? Não tenho motivo para isso, e fiquei um tempo naquele cemitério. Eu não acompanhei o cortejo, mas eu fiquei olhando de longe aquelas pessoas indo, e eu fiquei um tempo sentada ali, pensando sobre isso. Pois bem, os dias foram passando, e, via de regra, alguma coisa, quando acontece que choca muito, os dias amenizam. A verdade é essa, irmãos, graças a Deus, porque senão também a gente ia reviver as situações terríveis todos os dias. Parece que aquele problema que aconteceu aquele dia, passou uma semana, o problema às vezes até continua, mas você vai entrando, a sua vida vai voltando para uma rotina. Mas a verdade é que o meu coração continuava perguntando, por que você está chorando? Aí teve um dia que eu falei assim, mas eu nem estou chorando mais, assim, já estou voltando. Mas aquilo, aí eu parei e falei assim, talvez não seja o meu coração, talvez Deus esteja falando alguma coisa para mim. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a gente gosta da Bíblia, a gente ama essa palavra, Deus sabe que eu amo essa palavra. E eu fiquei pensando, onde na Bíblia tem essa pergunta? E na hora, eu estou falando diante de Deus, irmãos, porque essa passagem ela é conhecida. E na hora, eu não me lembrei. Eu fui lá no Google, onde na Bíblia está escrito porque chora? E o Google, irmãos, vamos combinar. E aí eu me deparei com essa mensagem, e eu a li. E eu a estou lendo, e Deus tem falado comigo sobre isso há meses. E quando eu fui convidada para vir falar hoje, eu estou entendendo que talvez Deus também queira falar com vocês aquilo que Ele tem falado comigo sobre isso. Nos outros evangelhos, a gente vai perceber que essa passagem, horas aparece Maria, com outras mulheres, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a verdade é que João quis falar de Maria Madalena. Ele não falou das outras, ele falou dela. Lá no capítulo 20, no início, vai dizer que ela foi na madrugada de domingo, lá no túmulo, e ela não achou
o corpo de Jesus. Ela viu que a pedra tinha sido revolvida, ela não achou o corpo de Jesus. Então, ela correu e foi ter com Pedro e também com o discípulo a quem Jesus amava. A gente está entendendo que é João. E falou assim, olha, ela afirma, lá no capítulo 20, lá no versículo 2, ela diz, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela não chega lá perguntando, ela chega lá afirmando. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, vocês já sabem. As mulheres, elas sabem de tudo. Essa daqui já sabia, ó, tiraram. Alguém foi lá, tirou e a gente não sabe onde colocou. Porque quando ela viu, chegando, viu que o corpo não estava, ela já admitiu que aquilo que ela viu era uma verdade. É a primeira exortação que o Senhor me dá aqui. Que nem sempre aquilo que a gente vê e acha que é uma verdade, de fato é uma verdade. E quando ela falou isso, a Bíblia diz que o Pedro saiu correndo contra o discípulo no meio do caminho, um passou o outro, um chegou primeiro, enfim, a verdade é que chegaram, entraram lá, viram o lenço, viram que não tinha ninguém, e a Bíblia diz, lá no capítulo 20, versículo 10, que os discípulos, vendo aquela situação, e eles ainda não compreendiam as Escrituras, eles voltaram para casa. Eles chegaram e viram, realmente, não tem corpo, só está aqui o lenço. Viram a situação, voltaram para casa. Mas eu vou dizer também das mulheres. Maria não voltou. Onde nós lemos, Maria, entretanto, permanecia. Querido, que bom que você veio aqui, neste lugar, porque quer dizer que, independente do que acontece na sua vida, você está permanecendo. Você não voltou para sua casa, você está aqui. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Aqui eu entendo a importância de Maria permanecer. Mas só que aqui, irmãos, é importante a gente saber como ela permaneceu. Chorando. É uma degradação aqui, dentro da língua portuguesa existe esse recurso, ela estava chorando, ela abaixou e ela foi olhar para o lugar da dor. Às vezes a gente permanece, mas a gente permanece chorando e olhando para o lugar da dor. E às vezes quando a gente fica olhando demais para o lugar da dor, a gente não tem percepção do que está acontecendo. Às vezes eu venho num culto como esse e eu penso, irmãos, que é impossível você não ter sentido a presença de Deus aqui. Mas eu estou olhando tanto para o lugar da dor, eu estou chorando, que eu não tenho percepção do que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Ela viu 2 anjos. Aí eu fico pensando, ver anjo não é uma coisa muito comum, né? A Bíblia, lá no Antigo Testamento, e no Novo também, quando aparecia anjo, tinha uma boa notícia. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram para visitar Abraão, Abraão mandou, depois vocês podem conferir lá no livro de Gênesis 18, Abraão mandou Sara fazer bolo. O próprio Abraão foi lá, ele mesmo, separou um novilho e mandou os servos prepararem para servir bem os anjos, porque o anjo, inclusive, depois trouxe uma bênção, falou sobre a gravidez de Sara. Era boa notícia. Jacó, quando viu o anjo, vocês já lembraram da música, né? Jacó segurou o anjo, né? Ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo e falou assim, enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Quando a gente pensa que o anjo apareceu a Maria, lá em Lucas, né? O anjo só saudou, falou, bem-aventurada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que ela se perturbou com aquilo. E ela já quis saber o que significava aquela saudação. O anjo nem tinha falado o resto era bem pesado, né?
Só com a saudação ela já se perturbou e já quis saber. E o anjo falava e ela perguntava, mas como que vai ser isso? Porque anjo representava alguém enviado por Deus. Existia o tanque chamado Betesda, lembra? Que quando o anjo descia para agitar as águas, e alguém entrasse lá, o primeiro que entrasse era curado. Anjo, na Bíblia, significa que Deus enviou alguém para falar uma coisa boa, né? Via de regra. Mas Maria, ela estava olhando tanto para a dor dela. O anjo faz uma pergunta, os anjos perguntam, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela já tinha certeza, ela nem perguntou para o anjo, ô anjo, você está sabendo o que aconteceu? Ela já tinha tanta certeza da dor dela, que ela já estava afirmando para o anjo. Às vezes Deus manda anjos para as nossas vidas, para trazer boas novas, porque aqui os anjos traziam boas novas. Às vezes a notícia é boa, mas eu quero dizer tanto da minha dor, que eu não quero nem saber o que o anjo tá falando. Eu quero dizer para o anjo, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Mas o Senhor é aquele que reconhece o sofrimento. Aquela mulher, outrora, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 espíritos malignos. Aquela mulher amava o Senhor e ela estava sofrendo. E às vezes a gente mesmo amando o Senhor quando a gente está sofrendo. Às vezes Deus envia anjos para poder alegrar o nosso coração, para trazer boas novas, mas a gente está só sofrendo porque a gente só consegue enxergar a nossa dor. Então, voltou-se para trás e viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Às vezes Deus está enviando anjo para poder nos animar, mas a gente só vai estar olhando para a nossa dor. Então Ele vem pessoalmente. E Ele veio pessoalmente, mas ela estava com tanta dor que ela não reconheceu que era Jesus. Cuidado, querida. Cuidado, porque às vezes a nossa dor faz que a gente não reconheça que é Jesus que está ali. E ele perguntou à mulher, por que choras? Mas eu gosto, porque Jesus é fantástico, porque ele acrescenta uma pergunta, quem procuras? Ele está dando a dica, ele está ali incentivando, fala assim, né, sou eu, o que é? O que você está chorando? Por que você procura? E ela, de novo, porque mulher, irmãos, quando não sabe, ela supõe. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. Eu acho incrível isso aqui, irmãos. Porque primeiro ela já sabia que tinha tirado e levaram. Depois ela olhou e falou assim, é o jardineiro, e ela supôs, foi ele que. É ele. Às vezes a gente também, na nossa dor, a gente fala, a culpa é de Jesus. Por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor fez isso? A gente gosta de fazer isso com Deus. No meio do nosso sofrimento, a gente adora colocar a culpa em Deus. E aí chega uma hora que Jesus coloca um ponto final nisso. Jesus chama Maria a razão. E sabe como que ele faz isso? Chamando ela pelo nome. Irmãos, eu falo isso com temor, que vocês não têm ideia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente fala, a gente vai ter que dar conta. Então, eu estou falando isso com temor. Que para alguns, e eu não sei se algum que está aqui, eu não sei se algum que está em casa, alguém que está assistindo, quem vai assistir ainda isso um dia. Mas para alguns, e eu falo isso com temor, o Senhor está chamando a razão, e Ele está te chamando hoje pelo nome, para você não ter dúvida que é com você que Ele está falando. Porque Ele já enviou anjo, Ele mesmo já falou com você, mas você está olhando para o lugar da sua dor, e você está ali acalentando a sua dor e o seu sofrimento, você está chorando, a lágrima vai embaçando o olhar, você já não vê com clareza, mas hoje Ele te chama para você ouvi-lo com clareza, e Ele está te chamando pelo nome. E ela voltando
Voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ele não precisou falar mais nada. Ele a chamou pelo nome. Jesus dá uma recomendação a ela. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ele chama pelo nome e dá uma recomendação. Versículo 18, então saiu Maria e, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. E aqui eu quero conversar com vocês sobre isso. Encontrar Jesus, reconhecer que é Jesus, Jesus te chamar pelo nome como está fazendo hoje. Tem algumas consequências, porque quando ele te chama pelo nome, ele te dá alguma recomendação. Maria aceitou a recomendação. A Bíblia diz que ela saiu anunciando para todo mundo: Jesus vive. Ele deu uma recomendação a ela. Eu fico pensando que quando a gente é chamado por Jesus, Jesus não chama à toa. Então, você não está aqui à toa. Que bom que você veio, mas só que assim você vai sair daqui com uma recomendação. Quando Jesus passava no meio da multidão, a Bíblia diz que existia um certo publicano rico chamado Zaqueu. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele era baixinho. Ele era rico, ele era publicano, ele era baixinho. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Jesus parou na árvore e falou assim: Zaqueu, ele chamou pelo nome. Desce depressa, não é de qualquer jeito, é depressa, porque hoje me convém ir na tua casa cear contigo. A Bíblia diz que Zaqueu ouviu aquela recomendação e desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Uma recomendação que eu penso que o Senhor está nos dando hoje é sobre alegria. Nós vamos falar um pouquinho sobre alegria daqui a pouco. Quando o Senhor chama individualmente, eu quero falar para vocês, depois vocês podem confirmar lá em Lucas 8, 47, a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela também estava ali, no meio da multidão. Ela não poderia estar ali. Ela era imunda. De acordo com a lei de Moisés, uma mulher, quando estivesse nos seus dias de imundície, não poderia estar com os outros. Ela estava ali de penetra. Irmãos, quando a gente está fazendo uma coisa errada, é difícil, porque a gente fica com medo que as pessoas descubram que a gente está fazendo uma coisa errada. É terrível, não façam coisa errada, porque quem já fez coisa errada sabe o quanto que é difícil quando você está fazendo uma coisa errada, né? Pode ser da coisa mais grave, da menor, né? Se alguém aqui já colou na prova, sabe como que a gente fica apavorado pensando que o professor pode ver que a gente está colando na prova, né? E tantas outras coisas, né? Aquela mulher sabia, mas ela cria. Ela tinha fé que se ela tocasse na orla dos vestidos do Senhor, ela seria curada e sairia anônima, porque se ela fosse descoberta, ela sofreria uma punição. Porque era assim. Pois bem, ela faz toda uma forma de chegar, né? Eu acho que Jesus também foi andando mais devagar para permitir que ela chegasse. Eu tenho para mim, né? Lá no céu, eu vou dar uma perguntada: Senhor, o Senhor andou mais devagar também para ela conseguir chegar, né? Porque o Senhor é assim. Pois bem, ela chegou e tocou. Eu imagino que aquela mulher era conhecida daquelas pessoas, talvez ela estivesse, né, com muitos véus, né, disfarçada, chegou, tocou, e aí Jesus para e fala assim: quem me tocou? Eu imagino o desespero daquela mulher, que ela falou: eu vou falar nada que fui eu. Aí Pedro vem naquela situação e fala assim: Senhor, a multidão toda te aperta, como assim quem me tocou? E o Senhor continuou lá parado, Jairo lá, já desesperado, mas ele lá parado. Quem me tocou? Em algumas traduções,
você vai ver que a mulher teve temor e, chegando a Jesus, disse toda a verdade. Ouvir o Senhor tratar individualmente, como tratou com Maria Madalena, aqui chamando pelo nome, significa se achegar ao Senhor com temor e falar toda a verdade. Queridos, não pense que quando o Senhor te chama individualmente, como hoje, que está te chamando pelo nome, não tem implicações. Para Zaqueu, teve implicação. Para a mulher, teve implicação. Temor, verdade. Mas também é uma questão de escolha. Lá em Mateus 10, a gente vai ver a história de um jovem rico. A Bíblia diz, depois leiam, irmãos, leiam a Bíblia, né? Mas a gente lê a Bíblia, a gente vai aprendendo, diz que esse jovem chegou correndo ao Senhor, correndo. E ele chegou e falou, Senhor, como farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, olha, guarda os mandamentos e tudo. Ele falou, e tudo isso eu já tenho feito. A Bíblia diz, tem um versículo que, o 17, queridos, lê. A Bíblia diz assim, que Jesus olhando para ele, porque Jesus, irmãos, às vezes olha para a gente. No meio da multidão, ele sabe quem é você. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, ele o amou. Jesus está olhando hoje para você com amor, porque é esse olhar do nosso mestre, é um mestre que ama. Aí Jesus falou para ele, então vende tudo que tem, me segue. Mas a Bíblia diz que ele tinha muitos bens. E aí sabe como que essa pessoa, como esse homem a quem Jesus amou, saiu da presença do Senhor? Leiam lá Marcos capítulo 10. A Bíblia diz que ele saiu contrariado e triste. Eu penso que Deus, Jesus, nos chama hoje pelo nome. E é sério quando chama pelo nome. Os filhos que o digam, que quando a gente chama pelo nome, sobrenome, é sério. Eu tenho um filho lindo, ele chama Arthur, mas quando ele chama o Arthur Santiago. E aí quando eu acrescento os outros dois, Lima da Silva, aí, irmãos, é sério. Jesus está te chamando pelo nome. Mas só que quando ele te chama pelo nome, como fez com Maria, ele está te dando algumas recomendações. Eu estou dando 3 exemplos aqui. O primeiro diz aqui, a recomendação da alegria. O outro da mulher do fluxo de sangue, do temor e de falar a verdade, porque você está diante de Deus. E com Deus não tem meias verdades. É a verdade. Ou você também tem opção, porque Jesus, ele é educado, nós já ouvimos isso várias vezes. Ele bate a porta. Para esse homem, ele deu uma recomendação, mas o homem não seguiu e saiu da presença dele contrariado e triste. Deus está te dando oportunidade de sair de algumas formas daqui hoje. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Mas ele está te chamando pelo nome. E eu vou dar um conselho para vocês. Ouça a voz do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, é assim que diz a Bíblia. Se você está entendendo que essa é a voz do Senhor, não endureça teu coração. Se você está entendendo que o Senhor não é o jardineiro, se você está entendendo que a culpa não é dele, não foi ele que escondeu o corpo, pelo contrário, ele está te chamando pelo nome, para de olhar para o lugar da tua tristeza. Porque ele te cingiu com vestes de alegria. Hoje nós cantamos aqui sobre alegria. Ai, mas assim, a alegria é difícil porque eu estou triste. A Bíblia fala sobre tristeza também. Inclusive ela fala que o choro pode durar, pode. Está falando que vai, mas pode. Durar o quê? Quantas noites você está nisso? A alegria, ela vem. E aí, irmãos, eu gosto muito de línguas, né? E, enfim. Eu gosto da língua portuguesa, em especial. A gente confunde muito alegria com felicidade.
Os irmãos, né, o irmão pastor, que dá aula no seminário, trabalha muito com a etimologia das palavras, mas esses dias eu vi, essa semana eu vi, algo que eu vou repetir para vocês, não fui eu que disse não, só estou repetindo. A missionária de May Williams tem sido uma grande bênção, eu tenho ouvido muito algumas ministrações dela. E ela falou, quem disse que Jesus te chamou para ser feliz? Eu falei, como assim? Porque a felicidade, ela implica numa coisa constante. Quem é feliz, é feliz. Mas Jesus mesmo falou, nesse mundo vocês vão ter o quê? Nem sempre, irmãos, a gente vai estar feliz. Vão acontecer coisas na vida da gente que vão nos entristecer, e é assim mesmo. Mas uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. E alegria, irmãos, que vem do Senhor, essa deve estar na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Jesus, quando ele sabia já da sua morte, lá em João 16, 22, ele diz assim, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém. O que está roubando a tua alegria, irmão? Eu fico pensando que Jesus orou por mim e por você. Tem oração sacerdotal de Jesus, João 17. E na oração de Jesus, olha, irmãos, como isso é sério. Eu não estou inventando, não, está na Bíblia. João 17, 13. A oração, Jesus fala assim, mas para Deus, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. O Senhor está falando sobre alegria. Eu fico pensando que Paulo, quando estava preso, ele escreveu o livro de Filipenses, ele estava preso. Você acha que alguém está feliz preso? Ah, mas era Paulo de Tarso. Queridos, até o Paulo de Tarso, preso. Mas aos Filipenses, ele preso, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete, outra vez, digo, alegrai-vos. Queridos, a gente pensa que a coisa não é séria, mas a coisa é séria. Vocês sabem qual é, né? É no singular. O fruto do Espírito? Primeiro, amor. O segundo, alegria. Queridos, alegria é fruto do Espírito. Aliás, é bom que a gente saiba todos, são 9, né? Vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu acho lindo quando nós cantamos. E é lindo mesmo, eu canto com a minha mão levantada. Maranata, ora vem Jesus, nós cantamos hoje. No aniversário da igreja foi tão lindo. O pessoal aqui cantando, Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta. E nós queremos mesmo a volta do Senhor. Mas cuidado, queridos, porque Apocalipse vai falar sobre a volta do Senhor. Sabe o que diz? O Espírito e a noiva dizem vem. Não é só a noiva que diz vem, o Espírito. E aí eu pergunto para vocês sobre essa lista de 9, que é o fruto do Espírito. Quais nós estamos, de fato, frutificando? Davi falou sobre as parábolas de Jesus que nós estamos estudando na escola bíblica. Isso é muito sério, meus irmãos, e eu quero que você ouça com seriedade isso. Eu tive a oportunidade de dar aula para os jovens sobre a parábola das 10 virgens dita por Jesus. A Bíblia diz que eram 10, 5 tinham azeite. O azeite simboliza o Espírito. 5 ficaram sem azeite. As 10 dormiram, mas 5 ficaram sem azeite. E quando o noivo chegou, só 5 estavam com azeite, com Espírito. E essas entraram. Quando as outras 5 chegaram,
O noivo não falou, é importante que a gente preste atenção no que a gente lê. O noivo não falou, vocês não vão entrar porque vocês estão atrasadas. Talvez se elas só estivessem atrasadas, elas entrariam. Vocês não vão entrar porque acabou aqui o horário da festa, porque acabou a comida da festa. Sabe por que o noivo falou que elas não iam entrar? O noivo falou, vocês não vão entrar, porque eu não as conheço. Como que a gente é conhecido pelo Senhor? Pelo fruto. Qual o fruto que a gente deve produzir? O fruto do Espírito. Um deles é a alegria. Eu queria dizer para vocês que o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas tristezas. E eu queria dizer que nós servimos a um Deus que Ele nos chama pelo nome e que Ele não se esquece dos seus. Por isso que Ele está te chamando pelo nome. Por isso que hoje essa palavra é individual para algumas pessoas aqui. Porque Ele não se esquece. Eu acho lindo, irmãos, lá no livro, eu queria ler com vocês, Neemias 9. Eu choro lendo a Bíblia e aqui eu fiquei muito emocionada quando eu li. O Senhor, Ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece de você. Ele te chama pelo nome porque Ele sabe. A Maria permaneceu lá chorando no túmulo, Ele não se esqueceu dela. Veja quem voltou para casa, né? Pedro voltou, mas ali ela permaneceu e o Senhor foi lá pessoalmente falar com ela. Hoje eu acredito que o Senhor está aqui. Porque a Bíblia diz que Ele está, onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. E aí, eu acho lindo, tem um hino que a gente canta aqui, se eu não me engano, até a composição do Robson, e eu entendo que ele se inspirou no capítulo 9 de Neemias, versículo 6. Só Tu és o Senhor que fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela é, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Olha, esse Deus Criador, que fez o céu dos céus, Ele fez a terra, tudo quanto nele é. Mas no mesmo capítulo, se a gente vai um pouquinho, eu queria que vocês seguissem lá, lá no capítulo 17, no finalzinho, parte C, já do versículo. Porém, Tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, Tu não os desamparaste. Deus não desampara ninguém. Olha lá, Deus não desampara o seu povo. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, Tu, pela multidão das Tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A gente serve um Deus que não nos deixa no deserto. Esse Deus está aqui hoje e está falando assim, alegrai-vos, porque eu sou com vocês. Olha a continuação. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Se você acha que não tem motivo para estar alegre hoje, alegra-te no Senhor, porque você serve um Senhor que não vai te deixar no deserto. Aqui está escrito que o povo se rebelou contra o Senhor, adorou um bezerro de ouro, falou foi o bezerro que tirou a gente do Egito, mas a Bíblia diz, a gente acabou de ler, que os levitas cantaram aqui e falaram, o Senhor não os desamparou no deserto. Pelo contrário, o Senhor foi coluna de nuvem de dia, foi coluna de fogo à noite, e não faltou água e nem maná. Se você puder aplaudir ao Senhor que você serve, porque é esse Deus que não desampara, é esse Deus que mesmo diante da morte, é esse Deus que diante do túmulo, Maria só olhava para o túmulo, é esse Deus que vai lá, Ele vai lá no túmulo, Ele vai no lugar da dor, e Ele te chama pelo nome. Mas hoje Ele está te dando uma recomendação. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Vocês sabem que Ele é o Senhor dos exércitos. Nós lemos aqui. Jeová Tsebaô, Ele é o Senhor dos exércitos, que fez o céu dos céus.
Fez a terra, tudo quanto nela há, os exércitos o adoram. Eu fico pensando que Deus é muito interessante. Eu senti uma alegria, irmãos, que só o Espírito pode trazer. E quando a gente sente essa alegria, a gente tem que compartilhar com vocês. Mas o Senhor, Ele nos dá alegria sobre alegria, porque hoje, quando eu pisei neste templo e o pastor abriu o culto, ele leu exatamente o capítulo que me fez sentir uma alegria essa semana. Se tem alguma tristeza aí que está pairando no seu coração, eu queria te trazer, irmãos, uma mensagem de alegria, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1. O pastor abriu o culto lendo. Às vezes eu fico pensando que as coisas são coincidência, mas não pode ser coincidência. Lá no capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu amo pensar nessas particularidades, porque o verbo aqui não está no futuro. As trevas não prevalecerão, mas está dizendo que as trevas não prevaleceram. Eu acho lindo, porque está falando desse Deus, Senhor, Criador, Jesus, a palavra, o verbo, desde o começo. Era Ele que estava lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É esse Deus que João fala. Mas eu acho tão interessante, isso me fez chorar essa semana. Porque na língua portuguesa, às vezes, alguns textos, parece que tem uma ruptura de texto. O texto está aqui, aí ele sai do contexto, vem para cá, depois ele volta para cá. E eu percebi isso aqui no texto de João. Eu percebi, irmãos. Está falando de Deus, no princípio, que era o verbo, e ele foi feito por ele, está falando do Criador dos céus e da terra. Aí tem uma pausa e fala assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ué, mas está falando de Deus. Mas Deus dá uma pausa para chamar os seus pelo nome. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O Senhor não se esquece dos seus. Ainda Ele lá na sua glória. O Senhor Criador dos céus e da terra. O Verbo encarnado. Está se falando dEle. É dEle que está se falando aqui. Ele para, porque Ele não se esquece dos seus e fala: houve um homem enviado por Deus, cujo nome, porque Ele chama pelo nome, era João. Eu gosto de Deus porque Ele chama pelo nome, mas quando Ele chama pelo nome, Ele coloca tudo no lugar. Ele colocou a coisa aqui no lugar. Hoje eu penso que Deus quer colocar aqui algumas coisas no lugar. Preste atenção. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Cuidado, irmãos. Deus, o pastor Manuel gosta bastante desse versículo, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele era o verbo, ele estava no princípio, ele era Deus, ele criou, ele, por conta dele, por intermédio dele. Houve um homem, é verdade, ele não se esquece dos seus. Ele veio para testificar da luz para que crescem. Mas aqui está muito claro, ele põe no lugar. Ele não era a luz. Vamos tomar cuidado, irmãos, a quem nós estamos dando honra maior do que o próprio Deus, porque seguimos a Deus. Caminhemos com esse Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele usa homens e Ele honra homens, Ele honrou João aqui, mas Ele está colocando as coisas no lugar. A gente precisa guiar a nossa vida por aquilo que agrada a Deus e não agrada a homens.
Deus está nos exortando sobre isso hoje, que nos esforcemos em agradar a Ele antes de qualquer coisa. A quebra sobre João, aí volta. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aí eu amo, aí eu chorei. Aí quando eu cheguei aqui, e irmãos, que eu leio essa palavra faz tempo. Nem tanto, eu sou tão velha, irmãos, eu estou ficando, mas eu leio faz tempo. Mas essa semana eu chorei. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus te deu esse poder, sabe por quê? Porque Ele enviou o seu Filho. Porque o Verbo se fez carne, olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele é único, unigênito, único. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Mas eu queria, já caminhando para o encerramento aqui, dizer que Ele é unigênito do Pai. Mas o livro de Colossenses e o livro de Apocalipse vai reforçar isso, que Ele é o primogênito dos mortos. Queridos, Ele é unigênito do Pai, Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Mas eu queria dizer para você que porque Ele veio e porque Ele ressuscitou, Ele se fez primogênito dos mortos. Sabe o que é ser primogênito? Primeiro, significa que foi primeiro. E Ele abriu a porta para todos nós. A morte agora, irmãos. A morte agora já foi vencida, porque Ele venceu. Ele venceu e Ele tem a chave da morte na mão dEle. Irmãos, não termina ali. Eu entendi o que Deus falava para mim ali naquele meu momento de dor. Não termina aqui. Por que você está chorando? Não termina aqui. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e você também. Porque Ele vive, um dia eu vou morar com Ele no céu. Vocês sabem que eu estou lendo, eu não sei qual livro da Bíblia vocês estão lendo, eu estou lendo o livro de Jó. E é muito interessante porque no livro de Jó aparece que se apresentaram os filhos de Deus diante de Deus e Satanás também. Ou seja, eu vou dizer para vocês, Satanás também se apresenta diante de Deus. E Satanás tem uma função, que é te acusar diante de Deus. Aí eu fico pensando que nessa hora, eu vou repetir também o que eu vi, Satanás nem precisa mentir, porque assim, irmãos, ele que é o pai da mentira nem precisa mentir, porque assim, para me acusar diante de Deus, ele tem uma lista, deve ter uma sua também. Mas eu lembro que o Verbo se fez carne. O unigênito do Pai veio a esse mundo cheio de graça e de verdade. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Ele, unigênito do Pai, foi primogênito entre os mortos. E toda vez que o diabo tenta acusar a mim e a você, existe Jesus e o seu sangue, que nos limpa de todo o pecado. Alegrai-vos, porque para você e para mim estava reservada a perdição eterna. Mas pela vinda do Senhor, foi-nos aberto um novo caminho, um novo e vivo caminho. Por que você está triste? Qualquer coisa que aconteça nesse mundo, irmãos, não vai ser para sempre. Nada aqui é para sempre, nós somos peregrinos, estrangeiros somos aqui. O Senhor, Ele orou por nós e falou para que não se retirasse de nós a alegria dEle. É tempo de pararmos de olhar para o nosso lugar da dor. O Senhor faz de nós pessoas, servos alegres. O fruto do Espírito é alegria. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho me alegrado no Senhor, eu tenho me alegrado nessa palavra, eu tenho me alegrado todos os dias. Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que vamos ter quando estivermos com Ele. E nós vamos estar com Ele. Nós vamos um dia estar com o nosso Senhor. Nós aguardamos a sua volta. O Espírito, esse Espírito que hoje habita dentro de mim. O Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, pastor.